Olá, alunos! Hoje vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e vamos falar sobre os migrantes no mundo. E para iniciar, vamos entender o que é a migração. Bom, migrar corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. A migração internacional consiste na mudança de moradia com destino a outro país. Quando nós falamos de migração, nós estamos falando de um assunto bem amplo, porque ele envolve várias classificações que esse tema traz para nós, como, por exemplo, se nós formos falar de migração dentro do mesmo país, a gente está falando de migração interna. Se nós estamos falando de migração onde as pessoas saem do campo para a cidade, nós estamos falando do tipo de migração êxodo rural. Se nós estamos falando da migração internacional, nós estamos falando da migração que sai de um país para o outro. E vai ser esse o nosso foco, né, da nossa aula de hoje. Vai ser o assunto que nós vamos trabalhar durante a nossa aula, que seriam essas migrações internacionais. Nós vamos abordar também um pouquinho para que vocês compreendam a crise migratória que está acontecendo atualmente na nossa fronteira do Acre com o Peru. A gente vai entender por que essa crise migratória está acontecendo e o que levou a tantas pessoas a quererem sair do Brasil e estão na fronteira em busca de sair, tá? E aí o processo de imigração internacional, ele pode ser desencadeado por diversos fatores, em consequência de desastres ambientais, guerras, perseguições, políticas, étnicas ou culturais, causas relacionadas a estudos em busca de trabalho e melhores condições de vida, entre outros. Então é importante destacar que o que mais motiva as pessoas a migrarem em decorrência de crises, principalmente econômicas. As pessoas precisam e vão em busca de melhores condições de vida. Então, esse processo migratório, ele não é de hoje, ele é desde os primórdios da humanidade. Os historiadores, eles explicam que há muitos e muitos anos esse processo ele vem acontecendo, porém nos últimos anos, devido a diversos fatores, como esses que nós acabamos de citar, essas migrações elas foram aumentando de uma forma significativa. E aí quando nós falamos de imigrantes e emigrantes, nós temos aí a diferença entre esses termos utilizados. Por exemplo, quando nós falamos de imigrações, nós estamos falando de uma forma geral. Quando nós falamos de imigrantes, nós estamos falando das pessoas que chegam a determinado lugar. E emigrantes, nós estamos falando daquelas pessoas que saem de um determinado lugar. Então, se eu saio do Brasil e vou para outro país, eu saindo, eu sou imigrante. Eu chegando, eu sou imigrante. Então, a gente tem essa diferença desses termos, tá? O número de imigrantes no mundo alcança 272 milhões em 2019, o que equivale a 51 milhões a mais do que em 2010. A maioria situada na Europa, 82 milhões, a América do Norte, 59 milhões, segundo o informe da ONU. Então, quando a gente observa esses dados, a gente percebe que a maioria das pessoas, elas buscam por lugares e países principalmente desenvolvidos, porque são esses países que vão oferecer melhores condições de vida para essas pessoas, tá? Então, levando em consideração isso, a gente já entende o porquê e o motivo da crise migratória que nós estamos vivenciando na nossa fronteira, lá em Assis, Brasil, e com o Peru. Por quê? Porque esses haitianos, principalmente haitianos que estão retornando, eles estão querendo sair do Brasil, eles chegaram ao Brasil. E aí, principalmente desde 2010 a 2015, esses haitianos vêm chegando em busca de melhores condições de vida. Devido à pandemia, à crise econômica que o nosso país está vivenciando, eles não encontraram aqui emprego, melhores condições de vida, facilidade em se adaptar ao nosso país. E com isso, eles buscam oportunidades em outros países. Então, o Acre ele acaba se tornando a rota de saída também desses migrantes em busca dessas condições, em busca de emprego.
E aí é por isso que hoje a gente vivencia esse momento, tá? E devido à pandemia, o Peru ele se mantém totalmente fechado para a entrada desses imigrantes. E aí a CIS Brasil já decretou calamidade pública porque o município ele não tem condições e nem estrutura, nem financeira, nem estrutura mesmo de estrutura social para abrigar essas pessoas. Então, devido a isso, que foi considerado calamidade pública devido a esses fatores de não ter estrutura para acolher esses imigrantes. Segundo as Nações Unidas, metade dos 272 milhões de imigrantes no mundo vivem em somente 10 países. Os Estados Unidos ocupam a liderança com 51 milhões de pessoas, 19% do total. A Alemanha e a Arábia Saudita aparecem em seguida, com 13 milhões cada um. Rússia, 12 milhões, Reino Unido, 10 milhões, Emirados Árabes Unidos, 9 milhões, França, Canadá e Austrália, 8 milhões cada um, e Itália com 6 milhões. E aí, quando a gente fala de migrações, a gente vai entender os aspectos positivos e os aspectos negativos dessas migrações. E um dos aspectos positivos que a gente pode citar é do ponto de vista do mercado de trabalho, que embora se pense que a chegada de internacionais só aumente a competição e derrube os salários, para cada emprego que eles tomam, entre aspas, cria-se 1,2 postos de trabalho, segundo um estudo publicado também em 2015 pelo Escritório Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos. Afinal, os imigrantes também são consumidores e aumentam a demanda por garçons, vendedores, professores. Então, quando os imigrantes chegam a determinado lugar, consequentemente vai aumentar a demanda, né, a questão de serviços, e isso faz também com que abram mais oportunidades. E um dos aspectos negativos que nós podemos falar sobre essas migrações é que elas costumam ter efeitos no país de destino dos imigrantes, e estes podem ser de diversas de natureza. Alguns destes efeitos são de tensão social, que surge diante da falta de acolhida entre os grupos e da consequente discriminação. A introdução de novos problemas de saúde, repercussões no sistema de assistência de saúde, educação e trabalho, a introdução de novos costumes e hábitos, principalmente no âmbito da alimentação, e mudanças sociais. Então, esses migrantes, eles chegam, eles acabam não recebendo a acolhida devidamente, que eles pensariam que teriam, e aí tudo isso ocasiona diversos problemas sociais, nem sempre conseguem emprego, e acabam muitos deles morando na rua, e tudo isso traz algumas consequências para o local onde esses migrantes chegam. E aí, o processo migratório ele implica em várias etapas, as quais pode variar se a migração é planejada e organizada ou se for um processo abrupto ou inesperado, né? No entanto, ainda que diferente intensidade, é reconhecido a etapa anterior à partida, particularmente difícil no caso de uma migração não planejada e uma etapa de aculturação ao país para o qual se emigra. Então, quando a gente fala de uma migração planejada, nós estamos falando sim de o processo migratório. Quando se fala de um processo migratório não planejado, nós estamos falando aí dos refugiados, que são os migrantes que são forçados, que aconteceu alguma catástrofe, algum tipo de perseguição, estão correndo risco de vida. Então, a gente tem essa diferença aí do migrante para o refugiado. E aí, diante de tudo isso que nós vimos, as diferenças, vários tipos de migrações, a diferença de imigrante para refugiado, vamos ao nosso exercitando para que a gente possa entender um pouquinho melhor da nossa aula. Questão número 1. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros, que consiste na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros, geralmente mais desenvolvidos. B. Na migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como em intercâmbios e cursos de capacitação. C. Na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa formação escolar. D. No deslocamento em massa de profissionais especializados de grandes conhecimentos para outros países. E. No tráfico internacional de órgãos e pessoas responsável pela morte de muitos imigrantes, geralmente ilegais. Então, quando a gente fala dessa fuga de cérebros, nós estamos falando
de um termo que é utilizado para designar a grande perda de pessoas com elevada qualificação técnica e com ampla formação acadêmica. Essa questão ela é considerada problemática por muitos países no sentido de reduzir o grau de formação e atuação de sua população. Então, a alternativa correta é a letra D. Segunda questão. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as fronteiras simbólicas. B. Pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e transporte. C. Pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas da indústria. D. Pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos com livre comércio e cooperação. Ou E. Pelo aumento global do desemprego que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, porque os principais fatores de incremento da migração internacional são os socioeconômicos, dentre os quais se inclui a questão do emprego e dos salários. Muitas pessoas de países subdesenvolvidos deslocam-se em direção aos países centrais em busca de melhores salários e renda, mesmo que exercendo empregos de menor status ou em condições trabalhistas menos vantajosas. Então, relembrando para vocês que o maior fator que contribui para a migração é o fator econômico. Então, quando nós falamos de fatores, esse é sim o principal. E quando nós falamos de um tipo de migração forçado, algo do tipo, estamos falando de um tipo de migração que já vai ser baseado nos refugiados, que já entram várias outras questões e fatores ligados a isso. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês pela companhia de hoje. Acesse a nossa plataforma Edu, que lá vai constar tanto essa aula como todas as nossas outras aulas. Façam os exercícios e reveja quantas vezes forem necessário. Obrigado pela companhia e até a próxima aula.